A saúde mental dos jovens no Brasil é um assunto que, francamente, não dá mais para ignorar. Mas qual é a dimensão real do problema? Olha, uma pesquisa nacional de 2019 traz um retrato bem surpreendente e hoje a gente vai mergulhar nesses dados para entender o que eles significam de verdade. Vamos lá? Para começar, vamos entender o contexto geral que, como os dados mostram, revela um cenário genuinamente preocupante. Então a nossa análise aqui se baseia na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a famosa PENSE, de 2019. O foco dela são jovens de 16 e 17 anos, sabe? Uma idade cheia de pressões, tanto sociais quanto de decisões sobre o futuro. Essa pesquisa acaba sendo uma janela única para o que eles estavam sentindo nesse momento tão crucial. Com esse cenário em mente, a pergunta que fica é: qual é a verdadeira escala desse sofrimento? Os números que a gente vai ver agora, revelados pelos próprios jovens, pintam um quadro muito claro. E agora, a gente vai para o coração da nossa análise, os números diretos, que escancaram a dimensão desse sentimento entre os adolescentes. O primeiro número que a pesquisa traz já é o mais alto de todos, 56,8%. É mais da metade dos adolescentes. Mas calma, isso não é sobre uma preocupação qualquer ou passageira. Esse número representa os jovens que se sentiram muito preocupados com questões do dia a dia, na maioria das vezes ou sempre. É o retrato de um estado de ansiedade que é quase constante, que está ali, permeando a rotina. O segundo indicador é quase tão impactante quanto 45,7%, praticamente metade de quem foi entrevistado. E esse dado aponta para um outro sentimento, igualmente persistente e profundo. A sensação de estar triste ou deprimido na maior parte do tempo. Isso vai muito além daquela melancolia que aparece de vez em quando, sabe? Indica um estado emocional mais duradouro e que, claro, merece muita atenção. Agora a gente chega a um dos achados mais alarmantes da pesquisa. De verdade, 21,9%. É mais de 1 em cada 5 jovens. E esse percentual está ligado a um sentimento de desesperança muito grave. Eles sentiram que a vida não valia a pena ser vivida de forma persistente. Esse é talvez o indicador mais severo de sofrimento psíquico e que nos força a refletir sobre o ambiente e as pressões que essa juventude está enfrentando. E aqui a gente tem o panorama completo. Além dos dados que já vimos, a pesquisa mostra que 31% sentiram que ninguém se preocupava com eles e quase 20% fizeram uma autoavaliação negativa da própria saúde mental. Juntos, esses 5 pontos não são apenas estatísticas, né? Eles formam um retrato muito coeso da vulnerabilidade emocional nesse período da vida. A grande questão que esses números todos levantam é: será que isso é só uma fase turbulenta da adolescência? Sabe? Aquela coisa que depois passa? Ou será que deixa marcas que se estendem pela vida? A própria análise da pesquisa dá uma pista importante sobre isso. A resposta é bem categórica. A análise da pesquisa afirma exatamente o que está na tela. Esses aspectos se mantêm durante grande parte da transição para a vida adulta. Em outras palavras, não estamos falando de um problema passageiro que se resolve com o tempo. O que significa, na prática, é que o sofrimento vivido nesses anos de formação não desaparece de repente. Ele se torna um eco, sabe? Um eco que continua ressoando e que pode acabar moldando os desafios de saúde mental na vida adulta. Não é um capítulo que se fecha, mas a base sobre a qual o futuro é construído. Com todos esses dados em mente, a gente chega à nossa reflexão final, que nos deixa com uma questão fundamental pairando no ar. A pesquisa de 2019 deu um alerta muito claro. Ao olhar para esses números, a verdadeira pergunta não é sobre o passado, mas sobre o que eles projetam para o futuro. O que esse nível de sofrimento na juventude sinaliza para a saúde mental da próxima geração de adultos e para a sociedade que estamos formando? Essa é a reflexão que esses dados nos obrigam a fazer.